Na sexta-feira, algo raro na MotoGP, Pecco Bagnaia ficou em primeiro na qualificação para a qualificação da MotoGP nesta sexta em Assen. O Alex Espargaró caiu na brita e é examinado, mas não teve fraturas. Hora de resumir a sexta-feira com as informações do dia. Lembrando que este vídeo é bem trabalhoso de fazer, pelo pouco tempo que tem potencial para ser assistido, né? Então, se você gosta desse conteúdo, peço que compartilhe com os seus contatos para que vale a pena continuarmos fazendo, certo? Então roda a vinheta e vamos com a informação. Detalhe, o vento esteve forte na sexta-feira, está previsto muito mais vento novamente para o sábado e também domingo. Já foi cansativo para os pilotos hoje, então olho nesse detalhe. Foi uma sessão de contrarrelógio que realmente ganhou velocidade pouco antes do final, mas isso você já sabe que é de costume, né? Ao menos informados, a sexta-feira é o dia que decide. Na MotoGP, quem são os 10 afortunados que passam direto à qualificação 2, portanto, já garantem estar entre os 10 para as duas corridas, ou seja, é um dia importantíssimo. Pecco Bagnaia foi o homem mais rápido no contrarrelógio da MotoGP em Assen. Pouco antes do final, aconteceram dois acidentes. Alex Espargaró voou violentamente e precisou ser examinado, mas está tudo bem com ele. Então, ele não teve lesões, né, mas revelou fortes dores na parte inferior das costas e no pescoço. Mas fora isso, as coisas correram bem. Interessante que ontem fizemos um vídeo bem legal aqui no canal falando do Alex Espargaró, falando justamente das quedas, né, que foram um dos motivos que o fizeram se aposentar da MotoGP. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card pra você, hein? Vídeo bem legal mesmo, assista que vale a pena. Vamos lá, comecemos então pelo princípio, enquanto você na tela vê ali os resultados da sexta-feira. A sessão começou então com 5 minutos de atraso devido ao trabalho de limpeza da sessão anterior da Moto 2. A busca pelas 10 cobiçadas vagas diretas no Q2 começou às 15 horas e 5 minutos. Jorge Martin começou rápido com o tempo de 1:33.166. Marc Marquez chegou brevemente ao topo, mas foi imediatamente empurrado para trás por Martin. Na fase seguinte, a calma retornou, né? Após cerca de meia hora, houve um momento de choque. Enea Bastianini escorregou, mas ainda conseguiu manter a moto sob controle. Com o tempo de 1:31.901, Bagnaia manteve a liderança e manteve o tempo máximo até o último quarto de hora. Maverick Viñales estava logo à frente, com o tempo de 1:31.340, até que Bagnaia voltou a aumentar a sua vantagem com o tempo de 1:31.340. Um novo recorde de volta. Com 10 minutos, Joan Mir escorregou na curva 8, caiu na brita, que fase, né? Após o arranque rápido, Martin acabou por terminar apenas na quinta posição. Pouco antes do final do contrarrelógio, houve uma colisão entre Martin e Brad Binder a toda velocidade, mas houve apenas um toque, sem quaisquer consequências. Poderá vir uma punição ao Martin, né, por estar lento na pista, mas até o momento nada veio. E provavelmente nem virá, porque após a sessão, o Miller assumiu a culpa e explicou como aconteceu a reação em cadeia. Ele disse, abre aspas, o incidente de Martin foi minha culpa. Eu estava preso atrás dele, eu só queria dar uma olhada. E foi exatamente aí que ele pisou no freio. Hora errada, lugar errado para mim. Eu não estava mais acelerando, mas ele pisou no freio. Foi um pouco como uma reação em cadeia. Diminui a velocidade, parei de acelerar, mas também não freiei. Quando olhei para trás, ele freou na minha frente e foi isso que levou a isso, fecha aspas. Segue-se então um duplo caos. Faltando 2 minutos e meio para o final, Bastianini não conseguiu se salvar novamente e o italiano caiu. Pouco depois, Alex Espargaró também sofreu esse acidente que falamos, né? Caiu da moto na última chicane. Isso deve ter doído, né? Pois foi um tombo feio. Ele aparentemente não se feriu e foi ao centro médico para ser examinado. Um pouco mais tarde, a equipe anunciou que nada estava quebrado. No primeiro treino livre, Fábio Quartararo surpreendeu positivamente com a quarta colocação. Porém, no treino que valia, ficou em 11º lugar, não conseguindo manter a boa forma, né? Apesar de ter por pouco não conseguido chegar ao Q2. É o Quartararo fazendo sua força própria, que muitas vezes o leva longe, né? Apesar da moto que tem. Então tá aí, Pecco líder, 1:31.340. O Viñales ficou 65 milésimos atrás em segundo. Alex Marquez em terceiro, 3 décimos. Todos que passaram ali, o Espargaró, Martin, Marquez, Binder, Bastianini, Fernandes e o Morbidelli. Vou falar aqui de alguns pilotos destaques da sexta-feira, olha só.
O piloto da Pramac Ducati, Franco Morbidelli, viveu um dia com emoções mistas em Assen na sexta-feira. Como piloto privilegiado de uma Ducati GP24, o italiano conseguiu terminar em décimo, 6 décimos, quase 7 décimos atrás do líder, e garantiu assim a entrada direta ao Q2. No entanto, o Morbidelli não ficou satisfeito com a sensação que teve com a corrida no circuito TT de Assen. Ele disse, abre aspas, suspeitava que o início do fim de semana seria um pouco complicado, mas na realidade foi ainda mais difícil do que esperava. Tive alguns problemas muito sérios de estabilidade. À tarde, o vento veio junto. Não me senti nada bem, especialmente nas passagens rápidas. Pelo menos o ritmo foi suficiente para o 10º lugar, disse ele. O ítalo-brasileiro vê um sábado movimentado pela frente, para ele e para a equipe. Abre aspas. Infelizmente temos um grande canteiro de obras pela frente. Temos que ir a fundo e olhar tudo para amanhã, porque tive problemas em todas as áreas, nos freios, nas curvas, mas também nas fases de aceleração. Mas vamos falar de uma boa situação, porque sem dúvida estou pilotando a melhor moto da categoria. O potencial é enorme e também me ajuda a voltar ao topo passo a passo. Fecha aspas, né? E após a declaração firme da Pramac Racing de que competirá com a Yamaha a partir de 2025, Morbidelli confirmou, olha só, é verdade, a posição mais atraente para mim seria ocupar o lugar que ficará vago no final do BIS na VR46 Racing, fecha aspas. Embora nada tenha sido decidido, né, o italiano tem pouca ambição de aterrar novamente numa Yamaha sobre a Pramac na atual fase difícil da sua carreira, né? A mensagem do Morbidelli é clara, ele quer estabelecer-se ainda mais no círculo dos pilotos da Ducati, através de bons resultados. Vamos aguardar então e ver se ele vai conseguir. E enquanto o 6 vezes detentor do título da MotoGP Marc Marquez perdeu por pouco o melhor tempo na primeira sessão de treinos para o Dutch TT, a diferença para Pecco Bagnaia aumentou na qualificação. Para Marquez, o campeão mundial é o claro favorito, mas um detalhe importante tem mostrado a qualidade de Marquez, né? Pois, novamente, nenhum outro piloto da Ducati do ano anterior conseguiu chegar perto do ritmo do futuro piloto de fábrica. O piloto da Gresini pareceu satisfeito com a comunicação social em Assen, ele disse. Geralmente o ritmo está lá, eu me senti confortável muito rapidamente, especialmente logo pela manhã. Foi como se eu não tivesse tido uma pausa tão longa. A sensação apareceu imediatamente, mas no segundo treino já não estava no alto nível. Foi um pouco confuso, tentei coisas diferentes e andei nas duas motos. A afinação estava bastante distante e tive que adaptar o meu estilo de condução em conformidade. Isso não é tão fácil em Assen, porque nas curvas rápidas é tudo uma questão de precisão. Você realmente tem que pilotar com extrema precisão e isso nem sempre funciona perfeitamente à tarde, né? Isso se deveu em parte ao vento, que era muito mais perceptível e também mudou de direção várias vezes. Eu disse ali que o Marquez é o único que consegue bons resultados com a Ducati do ano anterior. Claro que tem casos, por exemplo, o Alex Marquez ficou em terceiro, à frente dele. Mas isso é um tiro no escuro, né? Muitas vezes acontece, claro. Mas normalmente, principalmente em ritmo de corrida, vemos sempre que o Marquez está à frente dos demais, né? Bom, no que diz respeito aos seus adversários, o veterano fala de uma espécie de sociedade de duas classes depois de sexta-feira em Assen. Apesar de uma diferença não flagrante de 0,3 segundos para Pecco Bagnaia, Marquez ainda vê o campeão mundial numa liga própria, abre aspas. É assim mesmo, Pecco está neste momento 2 passos à frente aqui. Maverick Viñales também foi muito rápido, mas atrás dele está um grupo de vários pilotos que têm praticamente a mesma velocidade. Meu objetivo deve ser primeiro reduzir a distância para frente. E no que diz respeito à afinação, ainda há um problema específico a ser resolvido para o piloto Ducati 2023. Ele fala o seguinte, abre aspas, por um lado temos uma afinação que nos permite ter o desgaste sob controle, né? Mas ao mesmo tempo a sensação no limite não é tão boa e tenho patinado. Não é muito intenso, mas esse giro é muito difícil de prever. Se escolhermos uma configuração diferente é melhor, mas o desgaste é diferente, queremos trabalhar nisso no sábado. E o fato é que apenas Marc Marquez é atualmente capaz de explorar 100% o potencial da Ducati do ano anterior. Marquez conseguiu sua vaga direta ao Q2, ficando em P6 no geral. E ele disse também que não é normal estar direto no Q2, olha só. Mas o positivo é que estamos dentro do Q2, que parece normal, mas não é normal, porque se você se lembra de Le Mans e Catalunha, eu estava longe, mas a meta era estar lá, e conseguimos. Amanhã precisamos continuar trabalhando duro, fecha aspas, disse o espanhol.
O piloto da Aprilia, Maverick Viñales, está satisfeito depois da qualificação, a qualificação em Assen com seu P2, né? E também tira uma conclusão interna positiva sobre a sua moto no geral. É apenas a direção que é particularmente cansativa para os braços em Assen, ele fala, abre aspas. Tudo correu muito bem neste ano até agora. Com exceção de uma pista, sempre estivemos entre os 5 primeiros. Então me sinto bem, muito bem. Parece que estamos 2 ou 3 passos à frente. Tentaremos fazer um bom trabalho amanhã. A moto tem uma sensação semelhante em todos os percursos. É claro que somos mais fortes em alguns percursos e temos mais dificuldade em outros. O importante é estar na primeira fila, mas me sinto confiante, disse ele. E a fórmula mágica dele para tentar a glória em Assen é o seguinte, abre aspas, eu faço a diferença nas curvas rápidas, fecha aspas, tá aí as palavras do Maverick Viñales. Outro que conseguiu sua vaga direta ao Q2 foi Raul Fernandes, em P9, né? O piloto espanhol mostrou grande velocidade ao longo do dia e mostra um bom potencial para o resto do fim de semana. Ele disse, foi muito importante, porque agora teremos tempo suficiente para trabalhar de manhã antes da qualificação. Foi muito bom. Além disso, teremos que preparar os pneus. Toda vez que estive no Q2, tive que ir primeiro para o Q1 e perdi um desses pneus. Então agora eu vou ter a opção de lutar com eles por alguns bons lugares no grid. Mas enfim, estou feliz. Acho que trabalhamos muito bem. Não posso dizer nada de ruim, exceto que da última vez que ataquei tive azar de ver 2 bandeiras amarelas, mas tenho espaço para melhorar, então está bom. Está tudo bem, estou feliz, mas estou muito feliz por estar no Q2, que é sempre a nossa primeira coisa quando é sexta-feira. Tá, então, palavras do Raul Fernandes. E acompanhe sempre, hein? Acompanhe sempre todas as informações do fim de semana de corrida. Eu sempre crio aqui no nosso site um link, que é esse que eu vou deixar aqui na descrição, com todas as informações do fim de semana em um único link, certo? Assim você fica por dentro e não perde nada. Eu vou fechar aqui o vídeo trazendo mais alguns resultados e algumas informações. Quero relembrar você de como foi a corrida do ano passado em Assen. Ano passado a sprint o Marco Bezzecchi venceu, com Pecco Bagnaia em segundo, Quartararo em terceiro. O Marc Marques de Honda, né, chegou em 17º. Na corrida, Pecco Bagnaia venceu. Pecco é o Papa Assen, né? O Bezzecchi em segundo, estava forte o Bezzecchi no passado, né? Era uma vez, né? O Alex Espargaró em terceiro. O Marc Marques, cadê o Marc Marques aqui? O Marc Marques não correu, é isso? Não me lembro desse fato. Fábio Iker, Miguel Enéa. Não correu o Marc Marques, hein? Não me lembro, confesso que eu não lembro o que houve com o Marques no ano passado, né? Realmente ele não está aqui na lista, né? Marc Marques fora, não participou da corrida. Muito bem. Seguindo com mais alguns detalhes por aqui, você que quer verificar o nosso desempenho no game oficial da MotoGP, muito legal esse jogo. Eu já fiz a corrida sprint, tá aqui o vídeo aqui no canal. Vou deixar no card aí também para você. E fique inscrito aí, ligado, que a qualquer momento eu vou fazer a live com a corrida, né? Vou fazer a minha versão da corrida também aqui no canal, antes da corrida real, tá bom? Então fica ligado. Resultados da Moto E. A prática 2 da Moto E teve Jorge Torres em primeiro, Héctor Garzó segundo, Zacconi em terceiro. O Eric Granado foi oitavo. Na Moto 3, a prática, que já vale vaga para o Q2, né? Somando-se aos resultados de amanhã, né? Diferente da MotoGP. O Colin Veijer foi o líder em casa, né? O Yamanaka segundo, o Ortolá terceiro, né? O holandês então foi o mais rápido no fim de sexta-feira em Assen, na frente de Yamanaka e Ortolá. O Veijer garantiu então o primeiro lugar em casa, enquanto Alonso caiu 2 vezes, né? O David Alonso, líder do campeonato, apenas o P9. Na Moto 2, destaques também da Moto 2 aqui, teve essa queda aí do Joey Roberts, né? Aldeguer destrói recorde de volta à frente de Ogura. O espanhol estava voando na sexta-feira e acabou o treino mais rápido à frente do Ogura e do Roberts. Porém, Joey Roberts sofreu um terrível high side e quebrou a clavícula, né? Foi considerado inapto para o restante do fim de semana. Diogo Moreira acabou em P21, mas no caso da Moto 2, assim como a Moto 3, né, e diferente da MotoGP, os tempos de amanhã também vão se somar para as vagas do Q2, né?
sempre tem alguém que tá chegando agora, virando fã do MotoGP, enfim, e não sabe desses detalhes, né? Por isso que a sexta é tão importante de assistir, né? Porque, principalmente a MotoGP, porque ali vale vaga, por isso eu falei, vale vaga a vaga, né? Te dá a vaga no Q2 que vai decidir o pole position, e quem ganha a vaga pro Q2 já garante estar entre os 10, né? Por isso que é muito importante. Na Moto E, a qualificação, o Zaccone conquistou a segunda pole position consecutiva à frente do Garzó. O Zanoni abre a segunda fila em P3, Granado vai largar em sexto, né? Terceira fila ali para o Eric Granado. O que mais temos por aqui? Na MotoGP, já no treino livre 1, o Bagnaia já era o mais rápido, né? Com o Marc Marques em segundo. Primeiro treino do dia, né, da MotoGP na sexta. Bagnaia na liderança, e essa liderança é a primeira vez que acontece em uma sexta-feira no ano, né? Marc Marques embalado com tudo que aconteceu, veio logo atrás em P2 com o Raul Fernandes em P3. Ó, o Raul Fernandes já vinha rápido ali no primeiro treino, né? Quartararo conseguiu um bom P4 com Viñales em P5. Esse foi o resultado do treino livre, que não vale nada, né? Não vale vaga, só para treinar mesmo. Tenho vários vídeos que eu separei também. Esses vídeos eu não vou passar aqui, porque vou passar um pedacinho só. Olha esse quase tombo aqui do Enea Bastianini, né? Uma escapada feia dele. Outro que escapou foi o Bezek, né? Vamos passar um pedacinho aqui. Tá aí a escapadinha do Bezek. Não vou colocar o vídeo inteiro porque senão a Dorna tem deixado, mas a Liberty Media não deixa, né? Então daqui a pouco derrubo meu vídeo só por causa desses vídeos. Todos eles estão aqui no primeiro link na descrição. Falei antes, né? Todo fim de semana está em um único link no nosso site, informatudo.com.br/esportes. Ali você pode assistir esses vídeos que eu sempre separo das coisas mais importantes, né? Liderança provisória do Martin durante o treino. Aí ele fazendo P1, né? Também tem aqui o Marc Marques, quase caiu, né? Deu uma salvada aí. Aqui mais um vídeo. Quase por chão, Marc Marques. Viñales também fez um P1 provisório. Depois ele perderia para o Bagnaia, né? Tá aí o Mavecão. E o Bagnaia deu a resposta, né? Fazendo P1. Tá aí o P1 do Bagnaia. E aqui esse choque que eu falei antes, né? Martin lento na pista e o choque com o Miller. Eu pus ali que pode pintar punição, mas não vai vir porque o próprio Miller já assumiu a culpa, né? Mas na imagem parecia que era o Miller, que era o Martin o errado, lento na pista. Mas enfim, o Miller assumiu, como você já ouviu aqui, né? O Miller bateu ali e arrancou um pedaço da carenagem dele. Nitidamente o Martin reduziu, não entendi sinceramente, até ele reclamou na hora ali, ó. Mas enfim, é eles que se entendam. Esse aqui é o tombo feio do Alex, né, Espargaró. Caiu feio. Como eu disse antes, assista o vídeo que está aqui no card sobre o Alex Espargaró. Bem legal o vídeo falando sobre se os pilotos têm medo da MotoGP. Ficou muito legal o vídeo, hein? Modéstia à parte, ficou muito legal, então assista lá que vale a pena. E aqui os treinos de largada, né? A confirmação do Pecco na liderança. Também tá aí o vídeo pra você. Atualizações, né? A Yamaha assina acordo de parceria plurianual com a Prima Pramac Racing. Serão 7 anos, foram 7 anos de contrato. Então são os 2 anos agora restantes desse regulamento e mais 5 anos já do novo regulamento. Então deram um peitaço aí, a Yamaha assinando com a Pramac e vice-versa, né? Vai sair um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Fique ligado. Mas eu já atualizo você, né, sobre esta informação. E a pista é essa, né? Assen, na Holanda, 4.540 metros, 14 metros de largura da pista, 12 curvas para a direita e 6 para a esquerda, né? Assen é o local mais antigo do calendário, né? Tendo
realizado uma etapa todos os anos desde 1949. Com a única exceção 2020. O circuito foi construído especialmente para o Dutch TT em 55, tendo os eventos anteriores sido realizados em vias públicas. A pista é estreita, com mudanças rápidas de direção, e é totalmente cercada por bancos de grama e arquibancadas, proporcionando excelente visualização para centenas de milhares de espectadores fanáticos que são atraídos todos os anos para o evento de maior prestígio do automobilismo holandês. Um grande favorito entre os pilotos, Assen é conhecida pela sua atmosfera festiva e extravagante. Em 1999 o circuito foi modificado, com nova arquibancada, torre de controle, centro de imprensa e camarotes reformados. As modificações no circuito de Assen durante o inverno 2005-06 fizeram com que a extensão da pista mais longa do campeonato fosse reduzida de mais de 6 km para 4.550. Tá, então o total da pista ali de Assen. E eu vou fechar aqui o vídeo trazendo a classificação do campeonato, afinal as férias foram longas, né? Hora de lembrarmos de como está aqui o campeonato. Para isso é só vir aqui no nosso site, né? Aqui no menu tem nos esportes, motociclismo news, classificação, MotoGP e Mundial Superbike. Você vem aqui e clica na classificação. Vamos lá, os resultados então. Rider Championship. Vamos começar com as classes menores, né? Começar com a Moto E. Mattia Casadei. Deixa eu ver se você está vendo aí na tela. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Para você poder acompanhar então o resultado aqui do... Apesar que eu vou pegar aqui a outra imagem que é mais legal. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Campeonato 2024, né? Essa imagem que é mais legal. O Kevin Zanoni tem 113, é líder. O Mattia Casadei tem 107, vem ali na segunda posição, né? O terceiro colocado é o Oscar Gutierrez, 92. Depois de Spinelli, a quarto, 82. Tá acirrada a disputa na Moto E, né? O Eric Granado é o sexto, com 59 pontos. Seguindo, vamos com a Moto 3, também trazendo aqui o resultado para você da Moto 3. Vamos lá, Moto 3... E a classificação dos Riders 2024, né? David Alonso vai liderando, colombiano aí, com folga, hein? 37 pontos de vantagem, tem 143 pontos. O Dani Holgado é o segundo, 106, para quem dizia que era o favorito, né? Vai ter que pelear aí o Holgado, já pode ficar em casa uma etapa, o Alonso que segue líder, né? Colin Veyer é o terceiro, Colin Veyer, né, é o terceiro, vai correr em casa agora, 95 pontos. Na Moto 2, onde disputa o nosso brasileiro Diogo Moreira, que tem melhorado a cada etapa, né? Vamos a classificação aqui do campeonato, também para você das motos da Moto 2, né? Sérgio Garcia líder, 122, ó o Garcia aí, hein, com a sua MT Helmets, né, MSI. O Joey Roberts é o segundo colocado, não vai correr esse fim de semana, quebrou a clavícula, né? Então vai ficar mais fácil aí pro Sérgio Garcia. Terceiro, Ayogura, 99, né? Alonso Lopes é o quarto, 79 pontos. Diogo Moreira é o 21º, tem 7 pontos conquistados em seu ano de adaptação. Lembrando, né, no passado, o Sérgio Garcia também figurava lá embaixo do grid, né? E agora no ano seguinte lidera o campeonato. É normal, é assim mesmo, né? Pena que o Diogo não conseguiu ficar na MT Helmets, mas quando ele assinou esse contrato com a Italtrans, não existia essa vaga, né? A vaga veio depois e aí azar, né? Faz parte. Senão o Diogo podia estar nessa equipe aí do Sérgio Garcia, né? Se ele está liderando é porque a equipe não é ruim, né? Obviamente. E para fechar aqui a MotoGP, vamos à classificação que mostra o Jorge Martin na liderança, né? Liderança do campeonato para Jorge Martins, 171 pontos. O Pecco Bagnaia é segundo, 153. Francesco Bagnaia, Marc Marquez é o terceiro com 136. Tá aí a briga. Tá aí o porquê o Marquez ganhou a vaga na Ducati, né? O cara tá em terceiro com a moto do ano passado, né? É surreal os resultados do Marquez. Ele que busca a sua primeira vitória, né? A sua primeira vitória na categoria, né? O Bastianini é o quarto. Ele que perdeu a vaga, né? O Pedro Acosta é o quinto colocado. Tá aí a classificação, então, da MotoGP, meus amigos. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo?
sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Então deixa o like, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda, compartilhe com os amigos. Esses vídeos tipo esse aqui é difícil de fazer, hein? Ele é trabalhoso e só dura 2 dias, né? Porque depois ninguém vai assistir um vídeo da sexta-feira do fim de semana. Então se você gosta desse trabalho, eu peço sua ajuda, né? Senão não vale a pena ficar fazendo, né? Compartilhe com seus amigos nos grupos de Zap, nosso Pix também está na tela. Você pode doar qualquer valor e nos estimular a trazer sempre esse tipo de conteúdo, tá bom? Estamos sempre pesquisando conteúdos para você. Não esquece também de acessar nosso site. O link está aqui na descrição, informatudo.com.br/esportes, muita coisa que não vem aqui para o YouTube está lá no nosso site, né? Então visite ele diariamente, que todo dia tem notícia lá. Também sobre, além do motociclismo, tem a Fórmula 1 e o mundo das lutas, né? E se você gosta de colocar a moto na estrada, tem nosso outro canal do YouTube, que é o Encontros de Viagens de Moto by Ariel. Lá eu coloco minha CBR 1000 na estrada e faço vídeos também, então te convido a se inscrever lá. E também tem o Instagram, que é o Moto na Estrada by Ariel. Valeu, obrigado e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, abraço e até a próxima.